Quem se manifestou sobre o caso foi o advogado Fábio Weingarten, que trabalha na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também na comunicação de Bolsonaro. Ele afirmou em suas redes sociais que a PGR atua de maneira correta ao solicitar novas informações. Weingarten classifica como absurdo o inquérito que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. E ontem a Procuradoria-Geral da República devolveu investigação sobre Bolsonaro à Polícia Federal e pediu mais apuração. Como você viu, o bolsonarismo comemorou essa decisão. E, na verdade, esse foi um grande erro do bolsonarismo, porque esse pedido da Procuradoria-Geral da República é muito diferente do que o advogado em questão pensou. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O Alexandre de Moraes não se fez de rogado. Ele seguiu o que a PGR pediu e mandou a PF buscar mais provas contra Bolsonaro, e não só isso, ele deu detalhes do que a PF deveria fazer. Paulo Gonet apresentou o parecer ontem em que apontou lacunas e pendências na investigação da fraude em registros de vacina e pediu novas apurações. E, na verdade, a PGR havia decidido devolver à Polícia Federal as investigações. Na visão de Gonet, o chefe da Procuradoria, faltavam provas e existiam questões pendentes na apuração da polícia. Por que o Procurador-Geral da República pediu mais investigações se já há tantos elementos? O Mauro Cid, por exemplo, ele foi quem confessou que foi o Bolsonaro que mandou ele falsificar o cartão de vacinação. Então, por que mais investigações? A gente começa a entender a estratégia de Paulo Gonet ao devolver o inquérito do Bolsonaro à Polícia Federal. Na PGR, o pedido de Gonet para que a PF aprofunde a investigação foi visto também como uma estratégia processual, muito diferente do que entendeu o Weingarten. A decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de devolver à Polícia Federal o inquérito da falsificação da carteira de vacina de Bolsonaro não se baseou apenas em especificidades técnicas, como definir ao certo quais tipos penais o ex-presidente violou, etc. Na PGR, o pedido de Gonet para que a PF aprofunde a investigação foi visto também como estratégia processual, levando em conta que o PGR terá que se manifestar em outros dois casos envolvendo o ex-presidente, o das joias recebidas em viagens e a tentativa de golpe de Estado. Esses dois casos vão receber o parecer da PGR, das joias, o das vacinas e o do 8 de janeiro, entre agora, o mês de abril e o mês de junho. O PGR deve denunciar Bolsonaro primeiro pela falsificação da carteira de vacina, inserção de dados falsos em sistema de apuração, e depois vai ser o caso das joias e depois a tentativa de golpe. E o fato é que o Código Penal é claro, estabelece que a inserção de dados falsos é um crime bem menos grave do que tentativa de golpe de Estado. Porém, minha amiga, meu amigo, não é bem assim. A Procuradoria-Geral da República achou uma situação muito mais grave nos cartões de vacinação que Bolsonaro mandou falsificar. Na verdade, foi para ele e foi para a filha. Este último é considerado, tanto na PGR quanto no STF, o crime pelo qual Bolsonaro deve, de fato, ser... Quer dizer, o golpe de Estado é o crime que levaria o Bolsonaro à cadeia. A avaliação é que a gravidade desse crime justificaria para uma parte maior da sociedade prender um ex-presidente que, embora inelegível, deseja voltar a ser candidato ao Planalto. Então, a PGR teme que condenar Bolsonaro pelo caso do cartão de vacina seria algo que poderia ser usado para desqualificar a investigação. Mas surge um fato surpreendente. Na verdade,
a PGR encontrou uma conexão, veja só, uma conexão entre o caso do cartão de vacina e a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Não é brincadeira. Vacina de Bolsonaro. Entenda por que a PGR pediu mais provas à PF sobre a suposta fraude. Gonê pediu novas apurações em investigação do ex-presidente e Mauro Cid sobre a fraude nos cartões de vacina. O movimento do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, de pedir mais diligências à Polícia Federal no inquérito que apura suposta participação do ex-presidente Bolsonaro em um esquema de fraude em registro no cartão de vacina, tem como motivação a avaliação nos bastidores e que é preciso deixar claro se é uma conexão do caso das vacinas com a tentativa de golpe de Estado que culminou nos atos de depredação do 8 de janeiro. A intenção, segundo foi apurado, seria encontrar o rastro da falsificação e apontar a extensão da fraude. A intenção do Procurador-Geral da República seria encontrar o rastro da falsificação e apontar o tamanho da fraude, porque o tamanho da fraude, pelo que suspeita a Procuradoria-Geral da República, é muito maior do que se pensa. A solicitação para mais provas tem como pano de fundo o tratamento rigoroso que o chefe do Ministério Público quer dar a uma eventual denúncia contra o ex-presidente no caso da vacina. O PGR acha que o caso da vacina não é esse crime tão leve assim quanto estão dizendo. É um crime muito mais grave e é preciso mostrar para a sociedade a gravidade desse crime que, como você vai ver nesta edição, pode dar uma cana dura para o Bolsonaro. Isso porque há o entendimento de que, caso fique comprovada a ligação da falsificação dos dados com os atos golpistas, a conduta criminosa imputada ao Bolsonaro seria muito mais grave. Ele seria denunciado pela primeira vez por um ato cometido enquanto presidente. Nesta terça-feira, Gonê encaminhou ao STF o pedido de mais provas no caso envolvendo Bolsonaro. As diligências servirão para fornecer mais elementos à PGR, que precisa decidir se denuncia o ex-presidente e os demais indiciados ou se pede o arquivamento do caso. Bolsonaro foi indiciado em março pela PF pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informações, no caso que apura a falsificação de certificados de vacina da Covid-19. Ainda tem mais essa. Mas o fato é que o que há de concreto hoje? O Bolsonaro já está indiciado e já está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por inserir dados falsos no cartão de vacina. Mas essa investigação agora vai ganhar um impulso e um caráter muito diferente do que se pensava inicialmente. Ao STF, o Paulo Gonê afirmou que é preciso esperar a resposta de um pedido feito ao governo americano sobre se Bolsonaro e outros investigados utilizaram certificados falsos no país. É relevante saber se algum certificado de vacinação foi apresentado por Bolsonaro e pelos demais integrantes da comitiva presidencial quando da entrada e permanência no território norte-americano, escreveu o procurador-geral. Gonê afirmou que a informação é importante para determinar quais crimes podem ter sido cometidos, por isso solicitou que a investigação retorne à PF. A notícia é relevante para a avaliação de tipos penais incidentes no episódio. Solicite, portanto, da digna autoridade policial a produção desses informes para o que se pede a devolução dos autos à Polícia Federal, escreveu. O que é que acontece aqui, então? O Gonê, ele quer saber até onde vai isso, ele já está decidido a condenar, a pedir a condenação do Bolsonaro ao STF por esse caso, mas, na verdade, ele acha que pode ser um pedido muito mais grave. Só o que já se tem, ao contrário do que estão dizendo, que é um crime levinho, a fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro pode dar pena de prisão de 3 a 15 anos.
O inquérito da PF que indicia o ex-presidente Bolsonaro por 2 crimes, inserção de dados falsos em sistema de informações, artigo 313-A do Código Penal, e associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, os advogados ouvidos apontam que a pena para esses crimes pode ir de 3 a 15 anos. A pena máxima em tese é de 15 anos. A pena provável, se condenado por tudo, 3 a 5 anos. Até 4 anos é possível substituir por penas alternativas. Então, estava sendo dito que o Bolsonaro não pegaria cadeia por esses crimes. Não é bem assim. E essa pena, que seria assim, que se acima de 4 anos, se for de 5 anos, por exemplo, que era o que seria considerado, ele disse que ele não iria para a cadeia porque a pena seria pequena, ele vai dar a cesta básica tal, e não vai em cana. Com essa nova configuração que conecta o caso da vacina com a tentativa de golpe do 8 de janeiro, aí é uma somatória de penas. Os crimes aumentam em relação a esse inquérito do cartão da vacina. A situação do Bolsonaro é extremamente grave, muito mais grave do que ele parece entender. Na verdade, ele e os seus advogados, essa manifestação do Weingarten de comemorar o fato de o Bolsonaro, de o PGR ter devolvido o caso para a PF, é um erro. Ou ele é um advogado muito ruim, ou ele estava jogando para a galera. Está parada a investigação do assédio cometido pelo pai do líder da oposição na Câmara, o Carlos Jordi, aquele que sofreu uma operação da PF. O caso está parado sem novas investigações desde fevereiro deste ano. A defesa do pai Jordi diz que ele está à disposição da polícia, mas esse deputadozinho aqui conseguiu parar. O sujeito assediou uma motorista de aplicativo. O hacker Walter Delgatti Neto, responsável pelo caso da Vaza Jato, e que é réu junto com indiciado junto com Carla Zambelli na tentativa de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, criou um falso alvará para soltar um integrante do Comando Vermelho condenado a mais de 200 anos de prisão. Sandro Silva Rabelo, Sandro Louco, está preso no Mato Grosso com 15 condenações por homicídio, latrocínio e roubo. E o Sarney chega aos 94 anos de idade e continua na política. Isso é que é saúde. O Sarney está com uma saúde invejável. É inacreditável quanta saúde o dinheiro pode comprar. Bom, seja como for, o governo Lula quer usar a inteligência artificial para monitorar a popularidade nas redes, e o serviço está previsto em licitação de comunicação digital da SECOM. Lira diz que chamar Padilha de desafeto pessoal foi erro, mas mantém críticas à articulação do governo. Diz que não funciona a articulação do governo, mas baixou a bolinha. A proposta de Tarcísio de aumentar o poder da PM já foi testada e falhou em São Paulo. A PM não tem qualificação para emitir os termos circunstanciados, que seria como flagrante. Cabos, sargentos não teriam competência para isso, por isso que o Tarcísio recuou, e a segurança na mão desse sujeito aqui em São Paulo está terrível. Tudo que ele produziu até agora de resultado concreto foi violência policial. E a República vai participar de um evento em Londres, que vai ser feito por uma empresária pró-Bolsonaro. Grande parte do STF, grande parte do Congresso Nacional está indo para esse evento em Londres com uma empresária bolsonarista. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.